Eu li Como se tornar um cristão inútil e hoje a gente vai fazer aqui a resenha desse livro. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu Mundo de Letras. Eu sou Dani Togalho e o vídeo de hoje é uma resenha do livro do Rodrigo Bibo, né? Esse livro que ele foi lançado esse ano, Como se tornar um cristão inútil. O Rodrigo Bibo, ele é um teólogo, né? E ele foi um dos primeiros, assim, a fazer um podcast. Então ele criou um podcast lá em 2011, foram das primeiras pessoas, né? E em 2021 ele lançou esse aqui, O Deus que Destrói Sonhos. E aí, depois de alguns anos, né, ele foi e lançou esse aqui, Como se tornar um cristão inútil. Os dois, né, pela Thomas Nelson. E assim, gente, esse livro aqui acabou se tornando, assim, um favorito, sério. Do mesmo jeito que eu grifei bastante aqui, olha, no primeiro, né, o do segundo também eu marquei bastante. Passei até, gente, marca a página, coisa que é raro, tá, de acontecer, mas olha, foi necessário. Eu marquei umas páginas aqui, olha. Esse livro aqui, ele é uma continuação direta desse livro aqui, tá? E ele é até assim um pouco maior de páginas, né? Esse aqui é mais fininho. E eles têm essas capas, né, aqui bem assim intrigantes e interessantes, porque quando você olha e você enxerga esse sorvete aqui caído no chão, você se pergunta: gente, que Deus é esse que destrói sonhos, né? Que derrama o meu sorvete e aquilo, e fica aí questionando na sua mente, né? Então é um livro assim que tem uma capa justamente para chamar essa atenção, e do mesmo jeito foi feito esse aqui, né? Como se tornar um cristão inútil. E aí ele fez aí uma alusão, né, ao primeiro livro, que ele utilizou o sorvete, uma lata de lixo e uma medalha, né? De tipo, ser condecorado, né? Então tem toda essa questão aí. E é um livro assim, gente, que são livros, né? Eu vou falar desse aqui porque ele foi um lançamento, mas os dois, né? Os dois são livros assim que são para tirar a gente da zona de conforto mesmo, para fazer pensar. Porque se a gente for olhar para trás, né, nós vamos ver que os primeiros cristãos, eles não queriam aparecer. Eles morriam por Cristo, eles entravam lá naquelas arenas, né, que a gente vê a história lá do Coliseu, e morriam por Cristo. E hoje a gente vê uma igreja que tem, assim, gostado de aparecer, que faz jus ao seu título e quer que as pessoas a reconheçam por aquele título, sabe? Que querem aquela honra, mas não aquela honra que a Bíblia diz, né? Que a gente precisa honrar as pessoas. Não, as pessoas, elas querem uma honra, é quase uma veneração. Então, esses dois livros aqui, eles vão trazer toda essa reflexão. Que tipo de cristão a gente está sendo? Será que a gente está sendo um cristão que, quando Deus destrói o meu sorvete, ou derruba o meu sorvete, eu fico mal-humorado, chateadinho? E se eu não for muito bem venerada, se eu não for honrada da forma correta, se o meu nome não estiver em tal lugar assim, será que eu vou ficar muito triste? Será que eu vou ficar chateada? É tudo isso, essa questão. E aí, gente, esse livro aqui, né, eu comprei na pré-venda. Eu entrei, né, num grupo que o Bibo, ele disponibilizou para pegar, né, o livro na pré-venda. E na pré-venda ele veio com 2 brindes muito lindos. E aí ele veio com esses brindes, que na verdade não são 2, né, são 3. Que é um marca-página, que você pode usar tanto com a imagem do segundo livro, quanto a imagem do primeiro livro, né? Você tem esse card, que é um trecho do livro, assim, que é muito da hora, né? Somos sacerdotes de all-star e chinelo de dedo. Gente, isso aqui, pra você entender, eu só vou te falar uma coisa: leia o livro, tá? Porque eu não vou te contar, não. E veio também esse chaveiro, né? Que faz aí a menção, deixa eu melhorar para vocês conseguirem ver, que faz aí a menção do livro, né? Que tem um all-star e tudo mais, né? Que no primeiro livro tem um all-star, no segundo também
ele faz aí toda essa alusão por ser continuação. Então é um livro que quando você começa a ler, se você não é habituado a ler e nem ouvir o Rodrigo Bibo, você fica assim meio assim, gente, o que esse homem tá falando, né? Porém, quando você já tá acostumado e quando você começa a entrar na leitura, você entende e só leva, tá na cara. São coisas assim que realmente fazem a gente se questionar. E esse livro aqui, especificamente, ele vem trazendo a nossa inutilidade, porque ele traz o seguinte, que a gente quer aparecer, quer estar com a melhor roupa, que tem que estar assim, tem que estar assado, como eu disse, né? Eu quero honras, eu quero meu nome lá no topo, eu quero que me chamem lá na frente. O que acontece, gente? Como eu disse, a honra, ela é dada, porque a palavra ela fala que dê honra a quem tem honra. Mas essa honra não é de veneração. Não é que em tudo quanto é coisa você tem que estar lá porque você é o cara, você é a cara. Não, sabe? E a gente precisa entender que o que eu faço para o reino não é nada mais, nada menos do que a minha obrigação. Na verdade, seria um gesto de gratidão por aquilo que Jesus fez na cruz. Então, o que eu faço na igreja, com as pessoas do lado de fora, é simplesmente cumprir a palavra de Deus, somente. Eu não tenho mérito nenhum em nada. Eu não tenho mérito no meu título, sabe? Então, essas questões que as pessoas elas querem levar tanto, porque eu sou um pastor, uma pastora, um evangelista, sabe? Esses títulos que a gente vê, as pessoas querem levar isso e querem que a gente olhe para elas e quase veja elas como uma pessoa superior. E na verdade não é bem assim. Na verdade, qualquer um desses títulos se iguala à irmã ou o irmão que limpa a igreja, né? Ou o irmão, a irmã que só fica quietinho lá no cantinho orando. É aquela pessoa mais reservada. Então, não difere aos olhos de Deus, né? Isso aí não difere nada. Isso aí, ele tá olhando, o seu chamado, o seu propósito, aquilo que você, né, se dispõe a fazer. Então, na verdade, é algo que ele desmistifica e tira isso da gente de que, olha, não fica querendo muita coisa não, entendeu? Faz o que tem que ser feito. Porque a sua recompensa nem é aqui na terra. A sua recompensa é lá na eternidade. Então, para quem acredita, para quem vive a Bíblia e para quem pega a palavra para ela precisa entender que o que ela faz aqui na terra, o que ela faz na igreja dela local, o que ela faz com as pessoas que estão em volta dela é simplesmente uma forma de gratidão pela salvação, né? Então, assim, nós não merecíamos nada. A palavra fala que a gente já nasceu no pecado, né? E aí Jesus veio e nos deu a graça. Então, na verdade, eu nem merecia essa graça. Mas ele mesmo assim me deu. Então, por que depois que ele me deu, eu preciso ter títulos? Por que eu preciso ter holofotes? E aí, então, assim, a sinopse dele, ele fala assim, ó. O convite ao discipulado e à vida cristã não é um chamado para ser protagonista da história, mas para ser parte de um povo. Deus não procura quem sonha com cargos e títulos, ou quem deseja receber medalhas, né? Ele está à procura de verdadeiros adoradores, de cristãos comuns que testemunham do evangelho sem precisar subir no palco. Afinal, no reino dos céus não há lugar para especiais, orgulhosos, para quem quer ser o primeiro, mas para gente arrependida e para cristãos inúteis. Então, na verdade, quando você vai ler esse livro aqui, e até mesmo a ministração que ele faz em cima do livro, você entende que não é que você vai ser um inútil, não é que você é inútil, não é isso. Mas é que ele coloca o seguinte, olha, você não está servindo você mesmo. Você está servindo um povo, para um povo. Nós somos chamados para fazer a diferença, para resgatar aqueles que se perderam. Então, eu tenho que entender que o protagonista não sou eu.
né? O principal da história não sou eu, é Jesus, é o Evangelho, né? É a eternidade, a salvação. Ele chama para que a gente tire esse lugar de destaque, na verdade, sabe? É mais pro seguinte, olha, faz o que tem que ser feito. Não é que você vai passar uma vida fazendo as coisas e não vai receber nada, vamos dizer assim, por isso. Não é isso. O Senhor, assim, em várias passagens bíblicas, ele mostra que ele não esquecia daqueles que faziam algo em prol da salvação, né? Em prol do evangelho mesmo, assim. Então ele não esquece. Ele fala que pede e será te dado. A questão é o que eu estou pedindo. Porque às vezes a gente coloca os nossos sonhos, os nossos desejos acima de algumas coisas que deveriam ser mais importantes. Então, quando a gente entende isso, a gente entende o seguinte: se eu sonho em ter um carro, esse carro ele vai servir para quê? Vai ser para eu poder ir para o meu trabalho, para minha escola, e mais o quê? Entende? Tudo aquilo que eu tenho, ele tem que ter uma utilidade para o reino também, não só para mim de forma exclusiva, né? Então, se eu vou ter um carro, eu também vou ter um carro para que qualquer pessoa que precise de ajuda, eu vou estar à disposição para poder levar essa pessoa onde ela precisar, né? Então, uma irmã, um irmão que precisa de uma carona, alguém que eu encontrei no meio da rua que precisa de uma carona, que é uma pessoa que eu conheço, uma pessoa que esteja passando mal e precisa ir para o hospital. Então, assim, gente, ele vem tratar e colocar a gente no nosso lugar, sabe? E às vezes as pessoas olham isso aqui e não entendem, mas é justamente essa a proposta dos livros. Fazer com que você pense o que é ser um cristão inútil. E é um livro assim que eu super recomendo, é um livro que você vai ler e você vai querer reler, porque são muitas coisas. E eu marquei tanta coisa. E assim, é até difícil, sabe? Só pra vocês entenderem melhor o que ele quis dizer com essa questão do inútil, eu vou deixar aqui um trecho do último capítulo, né? E eu até marquei esse trecho. E ele fala assim, olha, ser cristão inútil, como propus aqui, é justamente o oposto dessa busca desenfreada por sucesso e reconhecimento. Não se trata de sermos insignificantes, mas de reconhecermos que nosso trabalho no reino é um serviço realizado por amor e em obediência, e não por aplausos e sucesso pessoal. Então a gente tem visto aí que as pessoas procuram muito sucesso, muito reconhecimento, elas querem ser reconhecidas. E quando a gente lê a palavra, quando a gente lê a Bíblia, a gente entende que tudo que a gente faz aqui na Terra, o nosso reconhecimento principal, ele nem é para ser dado aqui, é para que eu reconheça lá na eternidade, né? Eu acredito numa eternidade, então tudo que eu faço aqui, ela tem peso lá. Aqui, tudo isso aqui vai passar, né? Então, e é uma das coisas que a gente precisa entender, gente, porque a gente tem visto aí várias pessoas que têm partido e a gente para poder pensar em como a vida é. E a gente sempre usa aquela palavrinha, né? A vida é um sopro. E é. Então, por que eu vou correr atrás de reconhecimento? Se isso aqui tudo vai ficar, né? Se eu partir hoje, isso aqui vai ficar, tudo aqui vai ficar, entende? Mas o que vai ser depois que eu partir? Então essa é a questão, essa é a busca que a gente precisa ter. O que eu estou fazendo aqui precisa refletir lá, depois, lá na eternidade. Não vai ser necessariamente aqui que vai refletir. Vai refletir aqui porque as pessoas vão olhar e vão ver e vão entender a palavra através da sua vida. Mas que você vai receber algo material por isso? Não vai ser isso. E aí quando a gente se sente satisfeito com as coisas que a gente vai fazendo para Deus, a gente perde esse interesse por querer tantas coisas materiais desse mundo, né? E tudo mais. Então assim, gente, é um livro que faz a gente sair da zona de conforto e que essa duologia, assim, simplesmente
se tornou minha favorita. Aí depois que ele lançou o livro, né, passado aí eu acho que um tempo depois da Bienal, ele lançou um capítulo extra, né? E esse capítulo tem 26 páginas e é um capítulo muito curtinho que vem trazer aí um pensamento sobre a igreja, né? O papel da igreja. O que a igreja tá fazendo, né? A gente tem visto aí rumores de tantas coisas, né? De guerras, conflitos em vários lugares, de todos os níveis. E o que a igreja tem feito? Qual é o papel da igreja? E não só de hoje, vem mostrar o papel da igreja desde lá de trás, de séculos e séculos e séculos, né? Então, ele pega toda essa história da igreja e nos dá um exemplo, né, de como a igreja agiu no passado, para que hoje a gente também possa agir de igual forma. E aí, quando ele pega todos esses exemplos, ele utiliza muito a referência bíblica também, né? Não é um livro jogado assim à reveria, não. Aquilo que ele vai tratar, os assuntos, tem as referências bíblicas, né? Pra gente poder aí acompanhar outras referências de outros livros, né? E vem mostrar pra gente aí a eficácia da igreja durante esses anos. E entendendo que, como um cristão inútil, né? O que eu faço não é pra mim. Então não é sobre quem faz mais. É sobre quem entendeu a mensagem, né? Então é um livro assim que realmente, se você ainda não leu, se você não conhece, eu te convido a conferir esse livro, sabe? Esse livro aqui, apesar de ser assim, ó, de capa dura, né, com essa ilustração maravilhosa, com todos os detalhes, né? Tem aqui as páginas, né? São em azuis, os capítulos, né, são em preto, tem toda assim, essa estética, né, maneira, assim, toda legal e tal. E, olha, é assim, né? E apesar disso, não é um livro caro, né? É um livro que dá pra você investir e vai ser um investimento muito grande. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha, né? Foi aí pra gente poder refletir um pouquinho também. E já me conta, né, aqui nos comentários o que você achou, se você gostou dessa resenha, se você já tinha lido esses livros, né, do Rodrigo Bibo ou algum outro dele também, se estava já interessado aí nesse livro, deixa o seu like também, que isso ajuda bastante, e se inscreva aqui no canal para você ficar acompanhando tudo que a gente anda postando. E outra coisa, gente, não esqueça o seguinte: aqui na descrição eu vou deixar todos os links para vocês conferirem os livros, as mensagens referentes aos livros, tá? E o perfil do Bibo para você ir lá e conferir também. Outra coisa, a gente também tem um canal lá no WhatsApp para postar sobre as ofertas, né, as promoções que surgem aí na Amazon. Então, o link tá aqui, se você quiser entrar, vai ser muito bem-vindo para poder a gente receber aí as ofertas em primeira mão. Beleza, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada por vocês terem ficado até aqui. E a gente vai se ver no próximo vídeo. Um beijo e até mais.